Olá, amigos! Este é o Escola Aberta, uma série sobre cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira. Esta série é um convite para tocarmos temas do folclore, ideias populares, simpatias, manias e coisas que o povo diz. Neste episódio, vamos recordar uma brincadeira de infância, o Boca de Forno, como registrou Veríssimo de Melo em um trecho de sua monografia Jogos Populares do Brasil, publicada na Revista do Arquivo Municipal, número 162 de São Paulo, em 1959. Esta monografia recebeu o 8º prêmio no 6º concurso de monografias sobre o folclore nacional, instituído em 1951 pela Discoteca Pública Municipal do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Boca de Forno. O Boca de Forno foi um dos jogos tradicionais mais vivos e ruidosos da nossa infância. Consistia, como observou João Ribeiro, numa aposta de corrida aos meninos mais destros e ligeiros. Reunida a meninada, um deles ia gritando e os outros respondendo: Boca de forno, forno, tirando o bolo, bolo, onde eu mandar, vou. Remandinha, remandinha, quem for lá naquele poste bater e chegar aqui por último apanha um bolo. Todos disparavam na corrida entre gritos e assobios. Lutava-se para bater primeiro no poste e voltar logo ao lugar de onde saíra. O menino que chegasse por último levava sempre um bolo, uma pancada, palmada, forte, na mão. O que variava no jogo era o objetivo da corrida, como por exemplo bater no poste, no muro, pisar em determinada calçada, tocar na árvore, etc. Ouvimos contar a propósito deste jogo um caso curioso de um indivíduo chamado João Bicudo, que vivia na cidade de Ceará-Mirim e que enriqueceu da noite para o dia às custas dessa brincadeira infantil. João Bicudo vendia pão e bolacha na rua. Fazia ponto na esquina, perto do cemitério local, que por essa época estava em reforma. Iam construir novos muros nas suas imediações. Já estavam muitos milheiros de tijolos a serem empregados na obra. Teve então João Bicudo uma ideia. Reuniu os moleques e meninos da redondeza e começou a brincar de boca de forno com eles. Aquele que ia no muro do cemitério e trazia um tijolo primeiro, ganhava uma bolacha. Todos, naturalmente, traziam os seus tijolos na corrida, mas os que chegavam atrasados iam rebolando material de construção pelas imediações. De noite, João Bicudo calmamente recolhia todos os tijolos em casa. Isso durou vários dias até que deu na vista do povo e João Bicudo foi intimado a parar a brincadeira, que na verdade era um furto disfarçado. Mas a esse tempo já possuía um estoque, várias centenas de tijolos. Com esse material construiu 2 ou 3 casinhas, foi alugando, alugando. Anos depois, já era proprietário de novas casas e enriqueceu finalmente, graças ao joguinho do Boca de Forno. Deixemos, porém, João Bicudo em paz e voltemos ao jogo. Ao que sabemos, registraram o jogo no país os senhores João Ribeiro, Dona Alexina de Magalhães Pinto, Afonso Freitas, Marisa Lira e Leonor Posada, Maria Estela de Novaes, Cecília Meireles, Gentil Puget, citado por Cecília Meireles, e Lucas Boateux. Confrontando-se o texto natalense com quase todos os outros colhidos pelos folcloristas acima citados, com exceção da versão paraense apanhada pelo Sr. Gentil Puget, nota-se que está incompleto o nosso jogo. Faltam os 2 primeiros versos. Bento que Bento é o frade, frade. Fenômeno que Cecília Meireles também anotou em relação a uma variante de Ouro Preto e aquela outra do Pará. João Ribeiro, por exemplo, aliás citando o Sr. Figueiredo Pimentel em Os Nossos Brinquedos, assim consigna o jogo em seu livro. Bento que Bento é o frade, o coro responde, frade, da boca do forno, forno, vá tirar um bolo, bolo. Já a versão paulista, que Afonso de Freitas oferece, é mais completa. O mestre diz, Bento que Bento é o frade, e o coro responde, frade. E o mestre diz, na boca de um forno, e o coro, forno.
E o mestre: tirar um bolo. E o coro: bolo. E o mestre: onde seu mestre quiser, vades? E o coro: vades? E o mestre diz: quem primeiro chegar ao morro da forca será o mestre. As variantes cariocas, mineiras, capixabas e catarinenses que conhecemos são todas mais ou menos idênticas à que acabamos de anotar. Em Minas, segundo diz Alexina de Magalhães Pinto, o menino que executar a ordem em primeiro lugar passa a ser mestre e o que faz em último lugar leva um bolo. Mestre é o que comanda a brincadeira. João Ribeiro foi o primeiro a aventar a opinião de que o jogo Boca de Forno deve ser uma variante do Prior do Carmo, jogo este, aliás, que desconhecemos em Natal. Todavia, embora haja analogia de palavras, as vozes e desenvolvimento dos dois brinquedos são bem distintos. Não conhecemos variantes estrangeiras do Boca do Forno, embora tenha encontrado inúmeras do Prior do Carmo. Só a senhora Flérida de Nolasco registrou cerca de 10 versões em diferentes países latino-americanos e Espanha. Da antiguidade e preferência no gosto das crianças brasileiras pelo Boca de Forno, basta o atestado de Afonso de Freitas, que nos declara que era um dos jogos infantis preferidos pela meninada do Largo da Liberdade, aí pelo ano de 1880. E assim foi como registrou Veríssimo de Melo em um trecho de sua monografia Jogos Populares do Brasil, publicada no número 162 da Revista do Arquivo Municipal de São Paulo, em 1959. Obrigada, amigos, e até o próximo Escola Aberta.